verdade Estenda as mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus Cristo. É meu. Pai querido e amado, em nome do meu filho amado Jesus Cristo, Senhor, Pai, então teu filho do servo, Pai, foi convido nessa noite trazer a tua palavra, Senhor. Pai, enche a boca dele com as tuas palavras, Senhor, que ele venha falar para que o teu Espírito Santo mandar. Pai, que a igreja venha receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Pai, conosco, abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou sentar. Quem dá surpresa que eu vou pegar hoje? Levanta a mão. Não estava nem preparado. Eu estou até meio assustado. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Eu estou ali no som. Acontece assim, mais ou menos, né? Quando o pastor vai pregar, o pastor dirigiu o culto. E quando o pastor vai pregar, o pastor dirigiu o culto. Daí eu vi que o pastor, depois do louvor, ele veio e falou. Daí depois que ele falou, ela louvou, daí depois veio o pastor e falou. Eu olhei para a igreja e falei, espera aí, quem é que vai pregar? Aconteceu agora. Eu falei, será que eu vou pregar? Daí o pastor me chamou. Como é que você mandou? Eu mandei, acho que foi ontem. Nossa, agora teve Aqui, ó. Bom dia, paz do Senhor. Hoje da manhã. Aí o senhor mandou boa tarde e não me respondeu. Para mim, o senhor viu, eu falei, então ele entendeu. Mas é bem. O senhor Mas vai é estar falando. Deus vai te usar. O senhor está falando e vai continuar falando. Amém. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor lá em Lucas 14, versículo 7. Bem, olha aqui. Uma lição para os convidados e anfitriões. Essa palavra vai falar de um senhor que ele ia dar uma festa e ele havia convidado as pessoas para a festa. E a expectativa do anfitrião é que ao convidar, você não só se alegre, como você compareça. Não é verdade? Mas nem sempre acontece como nós queremos. E quando não acontece como nós queremos, às vezes nós nos frustramos. Só que esse convite é um convite especial. É uma parábola que Jesus vai falar para os judeus. E aqui está falando da igreja também. E o interessante é que quando o Senhor compara o judeu com a igreja, aos olhos do judeu, isso é uma falácia, uma farsa, uma enganação, porque para o judeu o cristianismo é uma heresia. Assim como nós olhamos para a Testemunha de Jeová, vemos como heresia, os mormons nós vemos como heresia, adventistas do sétimo dia nós vemos como heresia. Por quê? Eles saíram do cristianismo, eles eram do cristianismo e criaram um caminho diferente do cristianismo, saíram do cristianismo e passaram a caminhar o seu próprio caminho. E por isso os judeus acreditam que nós somos heresias, porque eles sabem que Jesus era judeu, que os apóstolos eram judeus, que os discípulos eram judeus, e que nós somos descendentes deles. Amém, igreja? Amém. Vamos para a leitura. Uma lição para convidados e anfitrião, no título 14 e 7. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes, perdão, é no versículo 15, eu falei 7? 15, perdão. A parábola do grande banquete. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe, abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os coxos, e os cegos. E disse ao servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Essa parábola ela é muito clara, né? Jesus, quando depara com aquela mulher Cirofenícia, que tem um filho endemoniado, que cai, se machuca, e ela pede para ele curá-la. E ela fala que Jesus fala para ela: não é justo tirar da boca dos filhos para dar aos cães. E ela fala: mas os cães comem da migalha que cai da mesa. E ele fala: pela tua fé você está salva, sua filha está curada. Então, quando ele fala que veio para o povo dele, para os judeus, porque era necessário que se cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão. Porque antes de eu e você sermos escolhidos como igreja, hoje, Deus tinha uma promessa para Abraão. E a promessa para Abraão, ela havia de se cumprir. E se cumpriu. E o descendente de Davi veio, e eles não o aceitaram. Se você for lá em João, capítulo 1, versículo 12, vai estar escrito: Eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Porém, todo aquele que me recebeu será dado poder ser chamado filho de Deus. Quem são os meus? É o meu povo, o judeu, os descendentes de Abraão. Eu vim para os descendentes de Abraão. Então, a palavra é muito clara que não que Deus tenha uma preferência, mas como foi louvado aqui hoje, Deus é fiel. Aquele hino que vocês louvaram, né? Porque mas Deus é fiel, não lembro eu quem sou. Fala de mim e depois fala de Deus. Mas o importante é Deus, né? Tu és fiel. Ele é fiel, ele foi fiel com Abraão. Só que Abraão, até no último minuto, ele foi fiel. A pastora pregou aqui na quinta-feira. Tem um historiador que fala que Isaac, quando ele foi para ser sacrificado, ele tinha 25 anos e Abraão já tinha 100 e lá vai cacetar. Imagina um ancião de 100 e tantos anos ter que medir força com um jovem de 25 anos para poder amarrar ele, para poder sacrificá-lo. Então ali você vê nessa cena, nesse cenário, não só a obediência de Abraão, você vê também a obediência de Isaac. Porque se sou eu falo: você está louco, pai? Perna para quem te quero. Vai sair correndo. Acho que eu vou deixar meu pai me amarrar para me queimar vivo? Mas você vê a obediência de Abraão quando foi pregado, mas você vê a obediência de Isaac. E isso você percebe que Abraão ele ensinou como deveria ser feito. E Isaac aprendeu como deveria ser feito. E Isaac ensinou como deveria ser feito. Mas aí Esaú já não quis fazer como deveria ser feito. A palavra de Deus fala que Esaú ele foi lá para o povo pecador dos cananitas e se casou com as filhas de cananeus e ficou abominável a Deus. E por isso que vai estar escrito que Deus aborreceu Esaú e escolheu Jacó. Isaac ensinou, mas Jacó aprendeu. Jacó, ele foi lá para a casa do seu tio
casou com a sua prima e voltou e prosperou. Você percebe que Deus vai fazendo as coisas e conforme a sua fidelidade a Deus, conforme a sua obediência a Deus, conforme a sua entrega a Deus, Deus ele age na sua vida. Conforme você ouve e pratica o que Deus manda, você percebe que Deus ele corresponde, porque fidelidade às vezes pode ser como que eu foge a palavra, pode ser vaidade. Eu não vou ser infiel, porque eu não vou deixar o meu nome sujo. Pode ser vaidade. Deus sabe disso. Então eu vou honrar o que eu te prometi por vaidade. Ou também a palavra fala do juiz Inico, que a senhora foi lá e bateu na porta e pediu para ela ver o caso dela, e bateu na porta, e Jesus fala que o juiz Inico fala assim: eu vou dar ouvido a essa mulher, porque senão ela não vai parar de me encher as paciências. E aí ele vai ver o caso dela. Às vezes, a fidelidade não é porque você é justo ou porque você é honesto, como é o caso desse juiz Inico. O título já diz: juiz pecador, juiz corrupto, juiz ladrão. Eu ia falar Alexandre de Moraes, mas não pode. Está gravando, se chegar na mão dele lá, já está fechando o tempo. E a gente louva na rua. Você vê motivos e motivos para a pessoa ser obediente, ser fiel. Só que Deus ama o verdadeiro adorador. Deus sabe que você não está sendo fiel porque você é vaidoso. Deus sabe que você não está sendo fiel por orgulho. Deus sabe que você não está sendo fiel porque você vai sair lucrando. Deus sabe que você vai ser fiel porque você pensa: o meu Redentor vive, ele morreu na cruz por mim. Eu posso pagar o preço que for, eu posso passar pela situação que for, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou desapontar o meu Deus. Glória a Deus. Então é esse fiel que Deus está procurando. É essa fidelidade que Deus está procurando. Às vezes a pessoa é fiel porque não é obrigado a ser fiel. Se eu não for fiel ao meu patrão, tem várias câmeras em todos os lugares, ele vai filmar eu roubando, eu fazendo o que quer que seja, dormindo na hora do serviço, né, pastor? E aí eu vou pagar um preço caro, então eu vou ser fiel. Mas é porque as câmeras estão filmando. Lá na palavra de Deus vai dizer assim, que se você é um servo de Deus, você não vai ser bom para o seu patrão por ele estar na sua frente. Na hora que ele sai, você vai ser fiel ao seu patrão, como se Jesus estivesse ali olhando você fazer. E Jesus está ali vendo você fazer. E às vezes nós pensamos que, o meu patrão não está aqui agora, então eu vou usar e abusar, fazer acontecer. Quando ele voltar, eu dou uma desculpa. Eu não vou trabalhar hoje porque eu não quero, eu vou dar um atestado. Eu não vou trabalhar hoje porque o meu patrão paga mal, então ele não merece que eu trabalhe todos os dias. Você percebe que a fidelidade, ela é uma constantemente nas nossas vidas, dia a dia, todo dia, nós somos testados. E eu quero dizer para a igreja que em todos os momentos que nós somos testados, na nossa fidelidade, o Senhor ele está nos provando. Porque, como eu falei aqui na outra pregação, a gente chega aqui na hora do louvor, começa a gritar, louvar, é gostoso ver a unção de Deus, mas você começa a falar: Senhor, eu nunca vou te abandonar, Senhor, eu nunca vou me afastar de Ti, Senhor, eu nunca vou te trair, eu vou ser sempre fiel. E às vezes a gente não medita naquilo que a gente está falando, e Deus fala assim: você vai ser sempre fiel? Vamos ver se vai ser sempre fiel. Você vai sempre me amar? Você não me abandona por nada? O seu amor é incondicional? Deus vai te testar. E aí Ele vai provar a nossa fidelidade. Glória a Deus. Amém. Na palavra do Senhor, quando você vai estudar os atributos de Deus, atributo é igual adjetivo, as qualidades de Deus. Você vai falar aqui, você vai perceber que Deus é amor, e quando Ele te fez, Ele depositou em você. Vamos dizer assim, uma palavra bem
prática para entender, uma pitada de amor. Nós amamos não porque nós somos bons, nós amamos porque nós somos semelhantes a Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. Por que nós temos esse ímpeto de governar? Porque nós somos semelhantes a Deus. E por que nós somos cobrados a fidelidade? Porque Deus colocou isso em nós. Ele nunca vai cobrar de você aquilo que você não tem. Ele nunca vai cobrar de você aquilo que você não pode fazer. Ele nunca vai cobrar de você que você saia voando. Ele nunca vai cobrar de você que você desapareça aqui e apareça na sua casa. Ele não vai te cobrar coisas que você não pode fazer. Tem coisas que Ele não compartilhou conosco. Tem coisas que é só dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é longânimo. Ele é tudo aquilo que Ele é e nós não somos. Ele não compartilhou conosco. Por isso que Ele não falou assim: façamos o homem igual a nós. Porque tem coisas com Deus que nós não temos. Mas façamos o homem conforme a nossa semelhança. E uma das coisas é a fidelidade. E quando Ele cobra fidelidade é porque Ele depositou em você esse atributo, essa qualidade, esse sentimento. Você tem esse sentimento dentro de você. Então quando você vai ser fiel, não é algo que acontece por acaso, é porque você escolheu ser fiel. Se você prestar atenção, as pessoas têm um termo que as pessoas falam, alguém aqui ou muitos aqui já ouviram todos, sobre predestinação. O que seria predestinação? Segundo uma corrente de estudiosos, predestinação seria assim: Deus escolheu você para ser salvo e Deus escolheu você para ser condenado. Você pode fazer o que você quiser, no final você vai ser salvo. Você pode fazer o que você quiser, no final você vai ser condenado. Se você não se entregar a Jesus, Deus vai fazer alguma coisa no final que você vai ser salvo. Se você andar na igreja, fazer o bem, fazer isso que é a palavra de Deus, confessar Jesus, vai acontecer alguma coisa no final da sua vida e você vai ser condenado. É a predestinação equivocada que as pessoas ensinam aí, né? Glória a Deus. E a palavra de Deus fala sobre predestinação. O que seria, por exemplo? Deus fez todas as coisas para o seu determinado fim, até o ímpio para o dia da perdição. Mas a predestinação não é isso. Como eu já disse no começo, Deus escolheu Jacó e aborreceu, recusou, rejeitou Esaú. Quando você é formado no ventre da sua mãe, Deus te conhece. O salmista diz: ainda quando eu era informe, ou seja, você ainda não tinha nem forma de gente, ainda as células estavam se dividindo, se multiplicando. Quando eu era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então, quando você quando o acoplamento das células, quando a pessoa vai ser originada ali no ventre materno, ali já é gerada a vida, diferente do que Satanás tem ensinado lá fora. Ali já é gerada a vida, ali já tem um ser humano, ali já tem uma pessoa, ali já tem um pastor, ali já tem um missionário, ali já tem um levita, ali já tem um adorador. Glória a Deus. Deus conhece o seu futuro pelo sentido, pelo sentimento que você começa a manifestar na sua criação. Deus sabe que você vai ser lá na frente. Então, quando Deus fala que escolheu Jacó e rejeitou Esaú, Ele sabia que Esaú ia escolher o mal. Quando Ele escolheu Jacó, Ele sabia que Jacó ia escolher ser fiel. Amém, igreja? Consegue entender isso? Você não está aqui hoje porque Deus jogou uma pedra para o alto. Vamos ver se dá o número 1, o número 2. Eu vou escolher a Josi. Não. Deus te conhece no ventre. E lá Ele falou: você vai me louvar o Senhor. E Ele nos chama. Ele nos chama constantemente. Ele nos chama quando nós nascemos, Ele nos chama quando nós crescemos, Ele nos chama quando nós nos desenvolvemos. Só que nós escolhemos não ser fiel. E às vezes você chega lá na sua mais longa idade. Meu pai hoje com 94 anos, uma vez orando por ele, Deus falou, Ele tem falado comigo. E eu comecei a observar o quanto Deus tem trabalhado na vida do meu pai. Mesmo não vindo da igreja, mesmo não confessando a Jesus, ele confessa Jesus daquela forma religiosa, como é no Nordeste, né?
Desde que você aprende a rezar o Pai Nosso, a olhar para o padre como autoridade eclesiástica, a olhar para os santos da igreja, esses costumes que no Brasil em geral você tem. Mas eu sei que é uma promessa porque Deus fez a promessa para uma senhora, para minha mãe, quando ela estava viva, que o meu pai ia se render a Jesus. Eu não sei quando vai acontecer isso, mas eu sei que já está determinado. Talvez não porque o meu pai mereça, porque pelas coisas que ele fez, mas porque Deus prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Porque ele é fiel. Glória a Deus. Às vezes nós vacilamos nos nossos sentimentos. Hoje você é o crente ligado no 220. Hoje você é o crente que se deixar você atravessa a parede. Hoje você é o crente que se deixar você sai voando. Mas talvez amanhã você é o crente que não consegue nem abrir a boca para orar. Tão pesada que está a sua cruz. Talvez amanhã você é o crente que não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia. Talvez você é o crente que amanhã você abre a boca, só sai choro, só sai lágrima. Mas o importante não é você ser o super-homem ou a super-mulher. O importante é você escolher ser fiel. Quando eu passei uma oportunidade no começo da minha conversão, eu louvo aqui às vezes, há momento que Deus se cala e não ouço a tua voz. Isso aconteceu comigo, isso no começo da minha conversão. Eu era uma criança, nós somos uma criança também, né? Tem muita coisa para a gente entender. Mas eu era um novo convertido, recém-convertido. E teve um momento, naquele primeiro ano meu de crente, que eu não conseguia mais ouvir Deus nas pregações, eu não conseguia sentir a presença de Deus no louvor, eu não conseguia orar, não conseguia falar com Deus, mas eu ia para a igreja, e eu falava na minha mente, eu falava, mesmo que eu estiver desviado, eu vou ficar desviado dentro da igreja, uma hora Deus vai me achar aqui dentro. E eu ia para a igreja, e era um negócio louco, era melhor não ir, porque eu sofria, porque eu não conseguia sentir a presença de Deus, e eu falava isso comigo. Daí depois de muito tempo, mês, semanas, não lembro, eu estava ali sentado no canto, aí o pastor falou para o irmão do bigode lá, o cabelo branco, não sei se eu acho que eu conheci ele. Ele fazia um solado na guitarra, e aí ele falou, faz aí. Daí ele começou a tocar e o pastor começou a cantar, momentos de Deus se cala. Eu comecei a chorar, que nem desesperado. A partir dali voltou ao normal, glória a Deus, graças a Deus. Depois a irmã veio perguntar para mim, pastor, ele falou, você está passando por algum problema? O que está acontecendo lá? Está acontecendo alguma coisa na sua casa? Não era nem igreja essa época. Eu falei, não, mano, fique em paz. Deus ele vai fazer da forma dele, do jeito dele. O que é importante nós entendermos que o texto aqui vai falar de convidados. Imagina você vai fazer um almoço em casa, vai chamar a família da partida. A família da partida é da partida para baixo, todo mundo. Aí você faz aquele banquete. Aí você faz, eles gostam de lasanha, vou fazer 3 formas de lasanha. Dá, não dá? Eles gostam de fazer, vou fazer aquele caldeirão de feijoada. Daí na última hora a partida liga, ô pastor Evaldo, não vai dar porque nós temos um compromisso, a gente não vai poder ir. O que eu vou fazer com essa comida toda? Vai estragar a segunda geladeira. Imagina Deus, porque o sentimento que era para o judeu sentir é esse. Você está rejeitando quem? Você está rejeitando Deus. Você rejeitou os profetas, você rejeitou os servos de Deus que andaram aqui na terra, você matou os profetas. Jesus fala isso. Agora você está rejeitando Deus. O dono da vinha, ele mandou um ceifeiro, daí mataram ele, mandou outro empregado, mataram ele, mandou outro empregado, ele falou assim, eu vou mandar o meu filho que eles vão respeitar. Mataram o filho também. E aí, o servo do Senhor falou assim, ó, eles não vieram, eu não vi. Daí seguindo esse exemplo, né? Chamar todo mundo que se aparecer pela rua.
chama todo mundo que você conhece, que você não conhece, traz para cá. Daí é a palavra que vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí as pessoas vêm, porque as pessoas estão à toa. Elas não vêm porque elas eram convidadas. Elas não vêm porque elas tinham marcado aquele dia para mim. Elas estão à toa. Tem um que estava ali, né, pastor? Jogado ali. Tinha outro que estava jogado ali na sarjeta. Tinha outro que estava jogado ali fazendo não sei o quê. Traz todo mundo. Então, nós temos que entender que se nós não formos fiéis, se Deus rejeitou aqueles primeiro, Ele vai rejeitar esses segundos também. Às vezes nós não andamos vigilantes, pastor, porque nós acreditamos naquele uma vez salvo, salvo para sempre. E nós não percebemos que Deus rejeitou aqueles. Se Deus rejeitou aqueles, por que Ele não pode rejeitar nós? Então nós temos que entender que Ele nos chamou para um banquete. A palavra de Deus vai falar no Apocalipse que nós vamos entrar lá no céu um dia para as bodas do Cordeiro, para participar de um banquete que está sendo preparado. Glória a Deus. Um banquete que o Senhor está fazendo para alimentar a sua fome, para saciar a tua sede, para enxugar as tuas lágrimas, para tirar a tua dor, para tirar o teu sofrimento, para falar para você: mudou, acabou, o mal já não existe. E nós temos que entender que nós precisamos brigar com todas as nossas forças, não por vantagem, não porque tem câmeras observando, não porque meu orgulho faz eu ser fiel, não, porque já fizeram isso com ele, já rejeitaram ele, e não vou ser eu que vou rejeitar ele de novo. Então, se eu, como verdadeiro adorador, escolhi o Senhor, porque Ele me escolheu antes, eu tenho que olhar para o Senhor todo dia e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, direciona os meus caminhos. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Esse salmo eu aprendi quando eu estava no grupo das crianças da igreja da Assembleia de Deus, quando eu tinha lá meus 7, 8, 9 anos. Era um dos temas das festividades. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, se eu entender que eu sou convidado para um banquete, e se eu entender que para participar desse banquete eu tenho que ser fiel, então eu vou tentar, de todas as formas, não ir com as minhas forças, porque pela força natural nós não conseguiríamos nem estar aqui hoje. Quem sustenta você na fé é Jesus. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Você não vai estar aqui hoje porque vai ter um sorteio. Você não vai estar aqui hoje porque você vai ter um salário. Você não vai estar aqui hoje porque você vai ganhar um prêmio. Você não vai estar aqui hoje porque o maior pregador do Brasil está aqui ou vai estar aqui. Você vai estar aqui hoje porque você quer sentir a presença de Deus. Você vai estar aqui hoje porque você precisa se alimentar para caminhar na semana. Você vai estar aqui porque você sabe que amanhã tem mais um dia difícil, mais um dia duro, e que eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso receber o novo de Deus para amanhã estar revigorado. Você percebe que Satanás às vezes ele segue a própria igreja, como está escrito: acorda do que dorme entre os mortos, Deus esclarecerá. Às vezes a gente não percebe que não vir para a igreja é a maior vontade de Satanás. Ele não quer que você venha. O que vai acontecer na sua vida quando você se converte? Você virou fanático agora, todo domingo para a igreja. Você virou fanático agora, só fala de Jesus. Você percebe que ele quer destruir o crente que Deus está construindo? Por que vem as lutas? As
adversidades. Às vezes Satanás ele se levanta para destruir o crente que Deus está construindo. E como está escrito, de fé em fé, de glória em glória, Deus vai transformando você na semelhança do Filho dele. Imagina quando ele olha aqui para a terra e ele quer ver a imagem de Jesus. E onde que ele vai ver a imagem de Jesus? Na minha vida e na sua vida. Como que eles vão escolher Jesus se eles não ouvem falar de Jesus? Talvez você não vai falar de Jesus, mas você vai ser a imagem de Jesus onde você chegar. Não é a imagem na parede, que quando fecha a porta, elas estão escondidas. É você andando lá fora, sendo a imagem do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pela fidelidade. Deus nos chamou para um banquete. Deus nos chamou para participar do sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Se você for lá em Mateus, essa mesma parábola vai dizer que o Senhor foi fazer um casamento e quando esses homens convidados de última hora, eles foram convidados, encheram o salão, vai falar que o pai do noivo, ele foi andar entre os convidados. E tinha muito convidado que estava de qualquer jeito. E ele fala assim: esse não é digno, pode lançar fora. Esse não é digno, pode lançar fora. O que a palavra de Deus está falando? Existe um padrão. E o padrão nós temos que conhecer. Glória a Deus! Porque se nós entendemos que o padrão ele vem de Deus, aí nós vamos ser igual aqueles que estão lá fora, que hoje são conhecidos como desigrejados. Eles falam CNPJ. Eu concordo, tem igreja que perdeu a mão. Eu concordo, tem líderes que a gente tem que orar por eles. Mas se você falar que a igreja de Deus se perdeu, é que você não conhece a igreja de Deus. A palavra de Deus nós não podemos julgar, mas eu brigo com minhas forças para eu ser igreja de Deus. Eu clamo a Deus todo dia para eu ser igreja de Deus. Porque tem diferença você ser igreja de Deus e você estar na igreja de Deus. Então eu brigo com as minhas forças, eu brigo com o meu sentimento, eu brigo com a minha mente para eu ser igreja de Deus. Porque convidados nós fomos, mas ser rejeitado é o pior prejuízo que alguém pode ter. Então nós fazemos tudo que tiver ao nosso alcance. E o que tiver fora do nosso alcance, Deus vai fazer por nós no nome de Jesus. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, Ele vai interceder por nós. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, Ele vai transformar a sua vida em nome de Jesus. E não importa o que vão falar, não importa se vão tacar pedra, não importa se vão te acusar, não importa se vão te apontar. Importa que você tem que ter a consciência. Aleluia, Meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Em glória a Deus. Vem, igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Antes de terminar, eu quero fazer um algo aqui que Deus me deu hoje de manhã na igreja, tá bom, gente? Eu quero que todas as mulheres sobem em cima desse homem. Todas. Pode vir. É a pastora. Vai. Vai cobrar? Deixa o fundo, pastor. Pode deixar o fundo, por favor. Eita. Amém, minhas irmãs? Amém. É uma homenagem que eu quero fazer para vocês.
Deus colocou isso no meu coração. Era para uma, mas Deus falou assim, não, é para todas. Assim, quando eu pedi algo para a Almina, assassino. Ela deu assassino para a igreja. A caneca, eu pedi. Aí eu pedi para mim. Aí Deus colocou no coração dela, não, vai dar para todos. Então a bênção alcança aqueles que estão perto daqueles que servem o Senhor. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite, pequeno versículo, mas é maravilhoso. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, mulheres, vamos colocar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Quer dizer, vocês são joias preciosas na mão. Vocês são uma joia que Deus tem feito. Mulheres virtuosas, mulheres maravilhosas. Eu posso dizer isso? Mas ainda tem um bocadinho, peraí, achei. Eita Deus! Gratidão e amor. É o que eu queria falar para vocês nessa noite. Presta atenção, igreja. Olha só que maravilha, hein? Presta atenção. Mulheres da igreja, restauração e vida. Vocês são obra-prima de Deus. Fortes como a rocha, delicadas como a flor. Cheias do Espírito Santo, firmes na fé, levando restauração e vida por onde vão. Que o Senhor as recompense com a plenitude da sua graça, hoje e para sempre. Isso que Deus colocou para mim escrever para vocês. Aleluia. Vocês são mulheres virtuosas. Mas não acabou ainda não, tem um louvor aí. Só o primeiro, pastor, sobe aí. Porque Deus quer honrar vocês, é Deus que está fazendo isso pelo nome. Então presta atenção no louvor, eu não vou falar nada. Vocês vão prestar atenção, porque eu creio que Deus vai falar com vocês. Glória seja para a Altíssimo. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres. Que elas possam ser, Pai, cada vez mais Pai, que amar em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer, Pai, o melhor que a chatice. Faça o melhor, Pai, para elas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada vida, sobre cada uma que ali está. Pai, eu sei que o Senhor a usa, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer, Deus. Senhor, enche elas cada vez mais. Que amor, de graça. Enche elas com o teu poder, Pai, que amado. Que elas são mulheres virtuosas, mulheres adoradas pelo Senhor. Que o Senhor tem preparado para esse lugar, Senhor. Sim, Pai, que amado. Nós vamos abençoar essas mulheres. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, Pai, que amado, em nome de Jesus, Pai. Nada além de coração. Em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui e adorar em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar tudo que tenho. Aleluia, Deus. Oh, Deus, Deus, Deus.
tuas filhas, Pai, para os teus servos. Entra, Pai, com providência em todas as áreas da vida de cada uma delas. Da sabedoria, Pai, cada dia. Que o Senhor possa entrar com providência em todas as áreas da vida de cada uma delas. Abençoa, Pai. Derrama sobre elas, Pai, da tua graça, do teu poder, Pai. Derrama sabedoria, entendimento, Pai. Que elas venham ser, sim, essas mulheres virtuosas, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, Pai. Eu peço a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que seja feita a Tua vontade, Pai, sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém? Não vamos ficar aí, nós vamos terminar com vocês aí em cima, amém? Vamos orar para terminar, irmão. Pai querido amado, Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, meu Deus. Pai, obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. A cada um, Pai, que veio te louvar e veio agradecer por Teu nome, Pai. Abençoa a vida de cada uma delas, Pai. Senhor, entra com providência, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Pai, querido amado. Pai, querido amado, que o Senhor venha, Pai, entrar em todas as áreas das nossas vidas, abençoando, Pai, as nossas vidas, Senhor. É que as mãos potentes poderosas sobre as nossas vidas, Pai. Nos guarda, Pai. Nos livra, Pai, de assalto, de roubo, Pai. Pai, que Ele amada muito homens sanguinolentos, Pai. Nos guarda, Pai. Dê uma semana maravilhosa para nós, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estenda as mãos, Pai, em sacramento apostólico. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. A igreja que é lavada e remida no sangue de Jesus diz: Amém.